Olá pessoal, estamos ao vivo aqui em mais uma live de terça-feira e hoje o nosso tema é Descubra qual é o seu elemento de constituição. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está vendo essa live ao vivo, você que está vendo essa live do futuro, né, gravada. Quando chegar no final da live, eu gostaria que todos cheguem à conclusão de qual é o seu, tá? Então, que todos saibam identificar qual é o seu elemento de constituição e, por favor, coloque aqui nos comentários para mim saber, né? Então, escreva aí, eu sou metal, eu sou terra, eu sou madeira, eu sou fogo, eu sou água, tá? Eu quero que... e outra coisa importante, espere chegar no final para aí você tomar a sua conclusão. Eu sei que talvez você já conheça esse assunto, já sabe tudo sobre esse assunto, mas hoje nós vamos também fazer uma relação aqui dos elementos de constituição com alguns arquétipos, né, que são características específicas, né, de um grupo de pessoas que tem uma relação bem interessante aí com os 5 elementos, né, com essa constituição aí de 5 elementos, ok? Que é o que nós vamos falar na live de hoje. Muito bem, gente, então vamos diminuindo essa música aqui pra gente entrar no nosso assunto. Muito bem, então na live de hoje nós vamos falar sobre descubra qual é o seu elemento de constituição. Então hoje nós vamos fazer uma relação da psicologia analítica com a medicina chinesa, tá? Então a medicina chinesa, que é uma medicina super antiga, né? E a gente tem história registrada de 5.000 anos antes de Cristo. E na época, né, que começou Opa, bati aqui o celular. Que começou a medicina chinesa, uma das principais características era a observação dos fenômenos da natureza. Então, os povos daquela época, eles começaram a observar, por exemplo, a dualidade, né? Então, é quando eles começaram a se dar conta de que tudo no universo era dual, né? Tudo tinha dualidade. Então, por exemplo, claro e escuro, dia e noite, tudo que é dual, né? E essa observação... Oi, Nabil, tudo bem? Vai ter um monte de dicas aí, tá? Você tem que descobrir teu elemento de constituição. Mas dicas para ansiedade tem várias, né? Tipo acupuntura, por exemplo, aromaterapia, meditação. Então, gente, voltando, né, aos elementos de constituição lá da época da medicina chinesa, o que é que acontece? Eles começaram a observar essa dualidade e como no universo, na natureza, tudo era dual, eles começaram a perceber que no ser humano também existe dualidades. Ou seja, tem dias que nós estamos tristes, introspectivos, calados e tem dias que nós estamos alegres, extrovertidos, falantes, né? Então, essas dualidades, elas acontecem o tempo todo, né? Tem dias que nós estamos mais friorentos, tem dias que nós estamos mais calorentos, tem dias que nós estamos querendo ficar sozinhos, tem dias que nós queremos conversar com as pessoas, né? Então tem várias e várias exemplos aí de dualidades dentro da personalidade. Mas hoje, o que é que nós vamos descobrir aqui nessa live? Todos vocês que estão assistindo essa live vão chegar ao final da live e dizer para mim, definir qual é o seu elemento de constituição. Então o que é que eu sugiro? Que vocês escutem todos, que vocês participem de todos, para que no final vocês consigam aí fazer uma avaliação bem precisa. Eu acho que eu sou madeira, eu acho que eu sou terra, tá? E assim, voltando ao assunto da dualidade, o ser humano, ele também se enquadra em características yin ou yang, eu já falei sobre isso em outras lives. Então, por exemplo, se a pessoa é madeira, ela pode ser uma madeira yang ou uma madeira yin, tá? Então, yang é toda pessoa mais extrovertida, falante, calorenta, e yin é toda pessoa mais calada, introspectiva, que gosta mais de silêncio, que é mais friorenta, né? Que tem essa questão de falar baixo, né? Fala num tom de voz mais baixo. E isso se enquadra dentro do elemento de constituição de cada pessoa, tá? Então, esses estudos de elementos de constituição, isso aí, na verdade, é muito antigo. Os antigos chineses já estudavam sobre isso, já escreviam sobre isso. No Egito Antigo também tinha o neoplatonismo do século III, já estudavam sobre o que a gente chama hoje de arquétipos, né? E depois, quem estudou de uma forma mais profunda foi o Jung, com a psicologia analítica, que ele traz aí os 12
arquétipos. Se eu não me engano, acho que são 12 arquétipos. Se alguém souber direitinho, escreve aqui pra mim. Chegou os 12 arquétipos. Hoje nós vamos fazer uma coisa bem resumida, são 5, tá? E eu vou falar sobre os 5, só que dentro desses 5, eu vou falar de alguns arquétipos que se enquadram dentro desses 5 elementos. E qual que é o objetivo de hoje? É que a gente possa identificar qual é o nosso elemento para que a gente se conheça, para promover autoconhecimento para as nossas vidas e a partir desse autoconhecimento ficar mais fácil lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e também os nossos relacionamentos, né? E facilita bastante isso. Então vamos lá? Vamos começar então? Para você que está entrando agora, hoje nós vamos falar sobre o seu elemento de constituição, sobre os 5 elementos de constituição da medicina chinesa e nós vamos fazer uma relação com a psicologia. Se você acha esse tema interessante, se você acha que tem algum amigo, alguma amiga que se interessaria por esse tema, clique nesse aviãozinho que tem aqui embaixo e encaminhe essa live para essa pessoa, mesmo que você esteja vendo essa live gravada, tá? E, por favor, escreva nos comentários para mim assim que você se der conta de qual é o seu elemento de constituição, ok? Estamos combinados? Então vamos lá, a gente vai começar aqui com o elemento madeira, tá? Elemento madeira. Então eu até quero falar para vocês o seguinte, eu vou fazer uma breve leitura de cada elemento e essa leitura aqui, ela veio de uma professora minha chamada Márcia Valéria Seco, tá? Então foi ela que trouxe esse material, né, pra mim. Ela é psicóloga, psicodramatista, acupunturista, tá bom? Então vamos lá. Elemento madeira, prestem atenção aí então. As pessoas que são madeira geralmente não aceitam ser contrariadas. Estou lendo aqui o texto dela, tá? Podem ser tensas, impulsivas e terem tendências a tensões musculares e dores na região aqui posterior da cabeça. São decididos, expansivos, competitivos, independentes, ousados, inflexíveis, podem ser curiosos, não têm medo de arriscar, são confiantes, gostam muito de movimentos, esportes, viagens e têm dificuldade de lidar com frustrações. Bem, então, gente, esse é o conteúdo que ela traz do elemento madeira. Então, vou resumir para vocês aqui como que eu entendo, tá? A pessoa madeira é aquela pessoa que ela não gosta de ver uma injustiça. E quando ela vê uma injustiça, ela vai e se intromete, mesmo que não seja com ela. Então, ela, na verdade, é o justiceiro. É aquela pessoa que ela abraça a causa de tudo. Só que essa pessoa, ela também pode ser muito intolerante, então ela tende a uma irritabilidade. E a emoção principal relacionada à madeira é a raiva, a ira. Então são pessoas impacientes, nervosas, irritadas, são pessoas que brigam com facilidade, que normalmente são bocudos. A pessoa que ela fala para pensar depois e aí às vezes ela se arrepende do que ela falou e depois ela vai e pede desculpas. Mas é a pessoa que ela realmente não sabe ficar quieta, ela não sabe guardar para ela. A hora que ela escutou uma coisa, bateu, levou, tá? Essas pessoas, elas têm uma tendência a serem um pouco inflexíveis e elas são pessoas que comumente ficam tensas, têm a musculatura tensa, principalmente essa região aqui, ó, de trapézio. Eu que trabalho em consultório, eu vejo muito isso acontecer. As pessoas que são madeira, elas são muito tensas, principalmente pescoço, trapézio, ombros. Então, elas vivem procurando massagistas, fisioterapeutas, terapeutas manuais para tirar essa tensão. Mas isso, na verdade, está muito relacionado ao seu comportamento de natureza, tá? Então, por exemplo, se ela vê uma injustiça, ela não vai ficar quieta, ela vai entrar na briga. Se ela tá passando na rua e vê uma injustiça acontecendo, ela vai entrar e vai se meter. Então, essa é a pessoa madeira, tá? Aí, quais são os arquétipos que estão relacionados, assim, pra mim, tá? Com as pessoas madeira. O arquétipo do rebelde. Então, o arquétipo do rebelde é aquele que ele quer mudar o mundo, né? Na verdade, ele quer resolver todos os problemas do mundo. Então, ele gosta de se envolver com política, ele gosta de causas sociais,
Às vezes ele vai se preocupar muito com moradores de rua, com animais abandonados, com tudo isso. Então, o rebelde, ele tem muito essa coisa de ir para cima e fazer acontecer, tá? O arquétipo do herói e do justo. Então, o que é o arquétipo do herói e do justo? Na verdade, é bem parecido com o arquétipo do rebelde, que é aquele arquétipo da pessoa que ela não aceita injustiça, ela quer justiça a qualquer custo, tá? Qual que seria o ruim de ser madeira? É que a pessoa madeira, às vezes, ela é, vamos dizer assim, um pouco agressiva nas palavras, no jeito de ser, mas ela não percebe. E às vezes as pessoas chamam ela de grossa, as pessoas chamam ela de impaciente, de nervosa, de brava. É muito comum chamarem a pessoa madeira de brava. Só que às vezes ela não percebe que ela é assim, tá? Então alguém tem que dar um toque para ela, ou ela tem que perceber que esse é o elemento de constituição dela e que o jeito dela falar às vezes pode incomodar as pessoas, magoar as pessoas, porque para ela é só o jeito dela, mas para as pessoas às vezes pode ofender um pouquinho. E o que precisa cuidar também é essas questões de tensões musculares, tá? Se você acha que você é madeira e você sentir que você está tendo muita tensão muscular, o que eu indico? Para que você pratique meditação, por exemplo. O meu filho de 9 anos, ele é muito madeira, ele é assim bravinho, um pouco irritado. E ele tem praticado meditação e ele gosta, sabe? Parece que ele se centra. Então, quando é uma criança madeira, você pode ensinar, por exemplo, conta até 10. Respira 10 vezes. Vai dando essas dicas para a criança, para o adolescente e até para o adulto, para que ele consiga abaixar um pouquinho aquela raiva, porque a raiva ela vai se manifestar volta e meia, tá? Porque lembra? Madeira é raiva. Essa é a emoção relacionada ao elemento madeira. Tudo bem, gente? Então, madeira é raiva. Aí lembra que eu falei que tem a pessoa madeira yang, que ela é mais extrovertida, e a madeira yin, que ela é mais introvertida? Então, a madeira yang, ela sente uma incerteza opressiva, é muito impaciente, irritada, intolerante, pode ser egoísta. E às vezes ela acaba passando por cima das pessoas, tá? E a madeira yin, ela já tem uma energia mais contida, ela não se expressa tão abertamente, mas ela aí pode ter sintomas depressivos ligados à frustração e à raiva. Eu acho que ser uma madeira yin é pior do que ser yang, talvez, porque às vezes a pessoa ela é irritada, intolerante, mas aí ela é introspectiva, então ela vai engolir a raiva, ela vai engolir a frustração. Aí eu acho que é ruim para ela, porque ela vai acabar sofrendo, tá? Não sei se vocês estão entendendo isso que eu tô falando. Todo o elemento de constituição, se você é madeira, se você é terra, não importa, você pode ser uma madeira yin ou yang. Lembra que se você se identificou como madeira, tenta pensar, você é mais yin ou mais yang? Se você é mais yin, você é mais quietinha, mais introspectiva. Se você é yang, você é mais falante, extrovertida. E aí, lembra que a raiva e a impaciência, ela tendem a se manifestar em você, mas elas vão se manifestar ou para fora ou para dentro. A pessoa que ela é yin, mas ela é madeira, normalmente é a pessoa que vive atrás de massagista porque ela vive com um trapézio tenso, duro. Porque ela não tolera nada do que ela vê. Ela tá no trabalho dela e ela vê um fazendo uma coisa errada, outro fazendo uma coisa errada, outro fazendo uma coisa errada. Ela fica super irritada, a raiva dela sobe, mas ela não fala. E aí a raiva dela se manifesta pela musculatura tensionada, tá bom? Ok. Entenderam então? Então, o elemento madeira, os arquétipos que eu relacionei ao elemento madeira são os arquétipos do rebelde, do herói e do justo, tá bom? E agora nós vamos seguindo aqui então com elemento fogo, tá? Então, eu vou fazer a leitura aqui da nossa professora psicóloga, né, que estudou, se aprofundou mais nesse assunto. Fogo. Geralmente, são pessoas que têm facilidade para dialogar e conversar e são manipuladores. Expressam-se pelas emoções, são dominantes, comunicativos, gostam de expressar suas ideias e opiniões. Podem ser alegres, otimistas, extrovertidos, idealistas, flexíveis e ativos. Se eles perdem a sua alegria natural, buscam a alegria artificial através de medicamentos, drogas ou álcool. Não dormem muito bem e acordam muito à noite. A pessoa que é fogo, ela é uma pessoa que ela normalmente abraça mesmo o mundo, sabe? Ela é muito amorosa, ela é muito ligada no amor,
tá? Então é aquela pessoa assim que normalmente ela vai acolher parentes na casa dela. Se ficou alguém, se tem alguém lá da família que tá precisando passar um tempo na casa de alguém, vai ser na casa dessa pessoa que vai ficar. A pessoa fogo, ela é muito buscadora, assim, sabe? Ela sempre busca algo maior para a vida dela. Ela, tipo, vai atrás, ela quer conhecer o mundo, ela tem ideias, ela é criativa, ela tem essa energia muito eufórica, vamos dizer assim. Essas pessoas que são fogo, elas têm uma tendência a serem ansiosas, tá? Então elas podem ser ansiosas e elas podem ser eufóricas. Então se for uma pessoa fogo yang, lembra que eu falei yang é mais extrovertido? Pode ser aquela pessoa que ela é muito falante, que ela fala muito alto e que às vezes ela não deixa ninguém falar de tanto que ela fala, porque ela tem uma energia muito eufórica. São pessoas que é bom que elas façam exercícios físicos para elas poderem colocar um pouco dessa energia toda para fora, tá? Lembrando que essas são pessoas muito intensas. Então, como elas são muito intensas, elas podem ter insônia, elas podem ter ansiedade, elas podem, às vezes, ter vícios em medicamentos, em drogas, em bebidas. Isso pode acontecer numa questão de desequilíbrio, tá? Mas numa questão de equilíbrio, eu acho que é bem interessante da pessoa desenvolver poder pessoal, de buscar o que ela quer, de buscar os seus sonhos, tá? E os arquétipos que eu relacionei aqui com o elemento fogo é o arquétipo do amante, né? Que o amante, ele é aquela pessoa que ama muito e que quer muito ser amado. Então, ela é puro amor. Todos os tipos de amor. Então, é aquela pessoa que adota um monte de filhos, tem um monte de cachorro, sabe? Assim, aquela pessoa do acolhimento, tá? O arquétipo também que eu relacionei é o arquétipo do explorador, que é aquele que sonha acordado, que está sempre buscando, então que ele sonha muito. O elemento fogo, ele é muito do mundo das ideias, ele é muito da psique. Então ele pensa muito. Por isso que ele pode ter insônia, porque a mente dele não para nunca. Ele gosta de ter muitas ideias. Então é aquela pessoa assim, eu falo bem viva mesmo, assim, tá? O fogo yang, ele... Vamos lá. Quando em desequilíbrio, as pessoas podem ser muito impulsivas e irresponsáveis. Podem estar expostos a patologias como manias, delírios, drogadicção, que é o vício em drogas, qualquer tipo de drogas, por não conhecerem e respeitar os seus limites. Então é a pessoa sem freio, assim, sabe, na vida. Ela vai. E às vezes ela fica muito impulsiva mesmo, tá? Quando o fogo dela tá muito elevado. E o fogo yin tendem a ficar presos no mundo da imaginação e dos sonhos. Então eu lembro que eu falei pensa, mas é um pouco mais introspectivo. Com o tempo, isso pode transformar-se num quadro de ansiedade crônica, né? O Nabil estava perguntando aí qual é a dica para ansiedade. De repente ele pode ser fogo, né? Ele pode ter uma tendência à ansiedade, por exemplo. Então, para essas pessoas, a gente realmente indica exercícios físicos, tá? Porque a energia do fogo ela é a energia mais yang que existe. Então a pessoa precisa de alguma forma colocar essa energia para fora. Eu acho que o exercício é excelente, caminhada, yoga, pilates ou a atividade que a pessoa gostar, às vezes um esporte, né? Eu acho que isso é bem indicado aí na bio, não sei se você ainda tá aí na live, ok? As pessoas fogo yin, elas podem ser angustiadas, podem ter uma aparente tristeza, que seria, na verdade, uma apatia, uma falta de sentimentos, tá? Sente que não é amado, que não tem a capacidade de se fazer amar. Então, às vezes, a pessoa pode ser um pouco, assim, dramática, sabe? Sentir que ela não é amada o suficiente, que ela não é reconhecida o suficiente. Isso eu tô falando mais na questão do desequilíbrio, tá? Então, esse é o elemento fogo. Tá? Então, lembrando que o elemento fogo eu relacionei aqui com dois arquétipos. O arquétipo do explorador, que é aquele que sonha, busca, e o arquétipo do amante, que é aquele que ama muito e quer muito ser amado. Tá? Então, esses são os arquétipos que eu relaciono aqui com o elemento fogo. O pessoal que está aqui comigo vão aí observando os elementos para vocês decidirem aí qual é o de vocês. Já quero dizer para vocês que todos nós temos um principal, tá? Mas que às vezes a gente migra para um segundo.
Tem momentos que a gente se sente mais um outro elemento que não é o nosso. É um galho que a gente fala, né? Então, por exemplo, eu sou fogo, tenho galho na madeira. Eu sou fogo, mas volta e meia eu fico me apresentando como madeira. Eu entro com o arquétipo madeira, que é do rebelde, justiceiro, tá? Então, vocês podem, às vezes, se identificar com dois. Isso pode acontecer, mas sempre vai ter um que é o principal de vocês, tá? Muito bem, agora nós vamos para o terceiro, que é o terra, tá? Elemento de constituição, terra. Lembrando que todo elemento de constituição você pode ser yin ou yang, tá bom? Introspectivo ou extrovertido. Então vamos lá, elemento terra. A terra detém a sabedoria do tempo e da vida, está ligada ao movimento de prover alimento ao outro, a preocupação da mãe, a ligação de dependência dos filhotes. Podem ser lentos, não se importam em deixar para depois as coisas que precisam fazer, pensam muito e muitas vezes não conseguem agir. Sua emoção é a preocupação e o cuidado. Em estagnação, fica à mercê do outro, tipo dependente do outro, tá? Esta atitude pode acarretar insegurança e medo de rejeição. A insegurança e o receio ocorrem muitas vezes pelo excesso de atividade mental da Terra. Podem assumir a figura de pacificador e mediador. Procura o contato físico como abraço. Passa uma falsa sensação de não necessitar de atenção. Gente, a pessoa que é terra é aquela pessoa assim que ela, normalmente todo mundo gosta dela. Dificilmente você vai ouvir alguém falar mal daquela pessoa. Ela é aquela pessoa assim que ela é considerada muito querida, muito cuti-cuti, assim, sabe? Muito legal. A pessoa terra, ela tem muito aquela coisa tipo da mãe coruja, sabe? Sabe, a mãe corujona é terra normalmente, que é aquela mãe assim que cuida. O filho já é adulto e ela ainda tá fazendo comidinha, fazendo o sanduichinho dele, mexendo o Nescau do filho. Ela tem muito essa coisa do cuidar, sabe? Do se doar. Então, o terra, ele se preocupa com todo mundo. É aquela senhorinha que fala assim, ai, eu tô tão preocupada com a minha vizinha porque ela tá com problema e não sei o que, não sei o que. Ela se preocupa com a vizinha, com a diarista, com a irmã, com o sobrinho. Ela se preocupa com a família toda. É aquela pessoa que, se ela for religiosa, ela faz uma novena todo dia para todo mundo. Ela faz orações pela família toda. Então, ela é muito do cuidar do outro. Ela é mais para fora do que para dentro. Ela é mais altruísta do que egoísta, entende? É mais para fora. Quando a gente faz uma relação com biotipologia do corpo, são pessoas que tendem a ter o rosto arredondado, o corpo mais arredondado também, tá? Então, a terra, ela é essa pessoa preocupada, tá? E o que acontece? A terra, às vezes, ela pode estar em desequilíbrio e ela ser possessiva, tá? Então, ela pode ser possessiva com o marido, com a esposa, com os filhos, com os netos, com qualquer pessoa. Às vezes, ela não deixa, não quer que o filho saia de casa. Então, ela é bem a típica mãe coruja mesmo, tá bom? A pessoa que é terra. A terra yin fica presa em seus pensamentos e não consegue traduzir em ação. Seus pensamentos tendem a ser irreais ou simplesmente repetitivos, levando a uma estagnação de energia, tá? Magoa-se com facilidade e mantém uma postura de que não precisa do outro. Então, a pessoa que é terra, ela tem essa coisa assim de, ao mesmo tempo que ela é melancólica, mas ela não quer demonstrar isso, sabe? E às vezes ela faz chantagem emocional, assim, sabe? Essas chantagens emocionais ela faz porque ela tem muito essa necessidade do retorno, sabe? Ela faz, mas ela espera um retorno, tá? Se vocês conhecem alguém assim, já provavelmente vai vir dessa pessoa aí na mente de vocês. E a pessoa que é terra e yang, ela pode manter comportamento controlador, tá? Por exemplo, cuidando de tudo e de todos. Então, é realmente a corujona mesmo, né? É aquela pessoa que ela, digamos assim, exagera um pouco no quão ela se dedica ao outro, às vezes ela até esquece dela mesma. O que acontece muito com essas pessoas, pelo menos que eu vejo assim em consultório, é que elas tendem muito a ter problemas gastrointestinais, porque a preocupação, ela está muito relacionada, essa emoção muito relacionada ao sistema gastrointestinal, ao sistema metabólico. Às vezes são pessoas que não conseguem perder peso com facilidade,
Isso é uma coisa que acontece bastante com as pessoas de elemento terra, tá bom? Muito bem, gente. E os arquétipos da terra? Quais são os arquétipos que eu relaciono às pessoas que são elemento terra? O cuidador e o mediador. Então, o que é o cuidador? É aquele que cuida, né? Até pode ser o da cura, o arquétipo curador, né? Porque curador também tem um pouco a ver com cuidador. E o arquétipo mediador é aquele que busca harmonia. Então é aquele que, por exemplo, se ele vê uma briga na família, ele vai lá e fala, gente, não vamos discutir agora. Ele apazigua tudo, ele gosta de harmonia, de equilíbrio. Então toda família precisa de uma pessoa assim dentro do sistema familiar para dar uma equilibrada. Porque imagina, né? Se tem muita gente madeira, fogo, é uma euforia, uma raiva, uma ira, uma impaciência. Aí vem lá uma pessoa que é terra e essa pessoa terra equilibra, ela traz harmonia para esse sistema familiar, tá? Então, se você se identificou com esse elemento, né? Talvez você tenha aí esse arquétipo de mediador ou arquétipo de cuidador, tá? Esses são os arquétipos que eu relacionei aqui às pessoas que têm esse elemento de constituição, tá? No final, eu falo de novo aqui, porque talvez não ficou muito claro, quais são os órgãos do corpo afetados por você ser de cada elemento, entende? Então, lembrando que na live de hoje nós estamos falando descubra qual é o seu elemento de constituição, né? Nós fizemos um resumo aqui dos 5 elementos, né? Relacionando aos elementos da natureza. Então, descubra se você é madeira, descubra se você é fogo, descubra se você é terra, se você é metal ou se você é água. E eu já falei madeira, eu já falei fogo, eu já falei terra, tá? E eu fiz também uma relação de cada elemento de constituição com um arquétipo, para que você entenda bem como que você tem se manifestado, se você se identificou com esse elemento de constituição, tá bom? E lembrando assim também, todos nós temos uma tendência a ter um padrão de comportamento que muitos estudiosos trazem isso como um padrão pré-estabelecido. É como se você já nascesse com esse padrão em você, que você já nasceu para manifestar esse padrão. Eu vou falar minha visão pessoal, minha Elizabeth, tá? Eu acho que isso acontece muito para equilibrar o sistema familiar. Porque imagina uma família toda madeira, uma família toda terra, não ia fazer muito sentido. Então, eu acho que as famílias elas são constituídas e equilibradas através de pessoas diferentes, tá? Essa é a minha maneira de ver. E quando a gente entende o nosso elemento de constituição, eu acho que fica bem legal para que a gente perceba assim, poxa, por isso que eu sou assim, né? Por isso que eu tenho esse comportamento. A gente se primeiro conhece, depois a gente se aceita e a gente vai tirando o melhor disso. Né? Hoje existem aí inúmeras pessoas que trabalham com esse tipo de autodesenvolvimento. Pessoas que estudam sobre os arquétipos, pessoas que estudam sobre, por exemplo, tem lá o Eneagrama, né, que são 9, se eu não me engano, tipos de comportamento, e aí você descobre qual é o seu e tira o melhor dele, tenta buscar um pouquinho do melhor de cada outro que você não tem, para que a gente sempre possa se desenvolver e melhorar a cada dia, tá? Então vamos lá, gente, vamos seguir aqui. Agora a gente vai entrar no metal, tá bom? Elemento metal. Aí no final eu faço um geralzão assim. Elemento metal, então. O metal manifesta-se pela tristeza e pelo pesar. É observador, introvertido, sensível, intuitivo, inteligente, desconfiado, teimoso, calculista e às vezes frio, tem uma frieza. Sua atitude é a honra, costuma ter um apurado senso estético. São pessoas um pouco frias, sem emoção, fazem o que for preciso para conseguir tudo o que querem. São organizados e perfeccionistas, não falam muito, mas guardam mágoas e não esquecem nada. A pessoa que é metal, normalmente eu vejo a pessoa metal assim, é aquela pessoa que ela é muito ajeitadinha, assim, sabe? Eu tenho uma amiga que ela é bem típica metal, eu nunca vi, assim, um fio de cabelo dela pra fora, assim, ela não importa, se você chegar na casa dela e estiver fazendo faxina, ela vai estar toda alinhadinha, assim, então é aquela pessoa que ela gosta muito da questão estética, assim, ela valoriza muito isso.
Elas são pessoas muito determinadas, elas sabem onde elas vão chegar, elas criam metas e falam, eu vou chegar lá. Só que não importa o que tiver que acontecer, eu vou conquistar o que eu quero. Então, às vezes, em desequilíbrio, elas passam por cima dos outros mesmo, tá? São pessoas mais frias, que não demonstram muito seus sentimentos. Às vezes é difícil de entender essas pessoas metais, porque elas são mais reservadas, tá? Eu já vi uma profissional que estudou muito sobre esses comportamentos dizer que os psicopatas quase todos são considerados metal, porque daí é um metal, claro, totalmente em desequilíbrio, mas o psicopata, ele não passa emoção, né? Na verdade, quem entende melhor disso sabe que eles nem sentem emoção, né? Então é aquela pessoa assim que ela realmente ela não é emotiva, ela é mais fria mesmo, tá? Mas vamos pensar no lado positivo também. São pessoas organizadas, perfeccionistas, são bons líderes, tá? São pessoas criativas, tá? Que criam coisas e colocam em prática. Então eles são ótimos gerentes, ótimos líderes, porque eles têm muito essa coisa do perfeitinho mesmo. Então aquela pessoa que você olha que ela é muito perfeitinha, no sentido de que tá sempre com o cabelo muito arrumadinho, com a roupa muito alinhadinha, que nunca se atrasa, que é tudo perfeitinho, ela é normalmente uma pessoa metal, tá? Aí eu vou falar do metal yin e do metal yang. O metal yin, então, acho que eu já falei isso. Não. São muito intuitivos, introvertidos, calados e analíticos. Tidos como pessoas frias, têm dificuldade de entregar-se ao outro, não expressam seus sentimentos e guardam mágoas com facilidade. E agora eu vou falar do metal yang. O metal yang podem ser estruturados, mais ativos e de opiniões definidas. Podem tornar-se rígidos, obstinados e competentes. Em geral, não lidam bem com mudanças na sua rotina. São meticulosos e até obsessivos. Se consideram vítimas, quando aqui mais em desequilíbrio, tá? E não costumam transmutar. Então, realmente, eles não são pessoas de muitas mudanças, não, tá? O metal yang, ele é aquela pessoa, assim, que às vezes ela é um pouco autoritária até, sabe? Um pouco rígida. Ela é super organizada, super perfeccionista, mas ela é aquela pessoa, assim, que às vezes ela chega a ser difícil de lidar, sabe? Por conta dessa frieza toda. Então, assim, se de repente a pessoa precisa de um gerente, eu acho que é um ótimo tipo, né? Biotipo. E quais são os arquétipos que eu relacionei com o elemento metal aqui? O arquétipo do governante, né, que é aquele que gosta muito de exercer o poder de liderança, tá? O arquétipo do sábio, né, porque o sábio é aquele que ele é muito experiencial, né? O sábio, ele tem conhecimento para depois ele passar uma ideia, ele não vai só falando o que vem na cabeça, tá? E o arquétipo do hedonista, que é aquele que busca muito pelo prazer, que vai até um pouco pro narcisismo, assim, sabe? Então é aquela pessoa que ela é bem puramente egoísta mesmo, assim, ela faz só o que interessa para ela. E ela faz isso assim de uma forma tão inconsciente, sem nem perceber às vezes, tá? E interessante, né, que as pessoas que têm esse arquétipo, né, essa personalidade, esse elemento de constituição, elas são pessoas que têm uma tendência a guardarem mágoas, né? E, por exemplo, a madeira e o fogo, que é mais expansivo, ele pode até ficar bravo, mas ele esquece. Ele até briga com você, né? Fala, xinga. Daqui a pouco ele nem lembra mais que você fez uma coisa pra ele. Já o metal não, ele vai dar um sorrisinho assim, ele vai ficar quieto, mas às vezes passou 10 anos e ele ainda tá lembrando aquilo que você fez pra ele. Então, entendem? São comportamentos bem diferentes um do outro, assim, né? E vamos agora pro elemento água, tá? Elemento água, então, nosso último, né, elemento de constituição de hoje. Podem apresentar olheiras escuras e rosto escurecido. Realmente, as pessoas água, elas têm aquela marca escura aqui embaixo do olho. Isso é bem comum. É uma coisa muito da característica física, tá? A água se traduz pela capacidade de adaptação, né? É a figura do filósofo. Necessita de verdades, honestidade, com situações, com pessoas e coisas. Procura durabilidade e tem a necessidade de estabilidade.
é avesso à vulnerabilidade, à exposição e à superficialidade, ignorância e desperdício. Representa as principais mudanças da vida inerentes ao crescimento. Gente, então a pessoa que é água, ela é aquela pessoa assim muito ligada às questões da natureza, ela gosta de reciclar, ela gosta de tudo aquilo que é mais voltado para o planeta, para o equilíbrio, assim. Então são pessoas que elas não gostam de coisas de superficialidade, elas não gostam talvez muito de moda, de exposição. Elas gostam do básico, assim, de tudo que é mais básico, mais simples na vida. Essa é a pessoa elemento água. Ela é uma pessoa que ela é muito movida pelo medo. Então ela dificilmente ela vai se arriscar, ela vai fazer grandes mudanças na vida dela. Ela gosta de ficar numa zona mais de conforto, assim, sabe? Ela não é de se arriscar, de se jogar, de mudar. Ela é muito tranquila, ela é aquela pessoa muito tranquila. Ela tá bem com ela mesma, com o que ela tem, ela não necessita de muita coisa, tá? E quais são os arquétipos que eu relacionei aqui ao elemento água? O arquétipo do inocente e o arquétipo do puro, que na verdade é quase a mesma coisa, né? Só uma nomenclatura diferente. Não gosta de mudanças, gosta de simplicidade, um estilo de vida mais natural, mais simples, né? E também tem uma tendência a querer um mundo melhor. Então, por isso que são pessoas que gostam de reciclar, sabe? Dessa coisa da sustentabilidade. As pessoas água têm muito essa questão. Você vê que aquela pessoa que se preocupa demais com sustentabilidade, que ela normalmente vai usar uma roupa básica, ela vai ser mais tranquila. Acho um elemento de constituição muito interessante. Da minha experiência, eu conheço poucas pessoas água, assim, não é tão comum, tá? Eu tenho visto muito mais pessoas mais voltadas para madeira, para fogo, para terra. Metal e água é que eu acho que eu vejo menos, assim. A emoção principal relacionada ao elemento água é o medo. Então são pessoas muito movidas pelo medo. Por isso que elas são mais contidas, porque quem tem muito medo se arrisca menos, né? Lembrando que você pode ser uma água yin ou uma água yang. A água yin, ela tem noção do perigo e sabe buscar situações em que ela se adapta melhor. Às vezes manifesta-se como uma pessoa reservada, introspectiva, calada. Prefere observar do que agir. Não se expõe facilmente e pode ser considerado um pouco medroso, tá? Aquela pessoa medrosa. E a água yang, ela já pode ser uma pessoa mais empreendedora, mais decidida, mais ativa, mais criativa, um pouco mais corajosa e procura segurança sim, mas de uma forma não tão voltada para o medo, tá? Então, a emoção principal relacionada à água é o medo. Lembra que eu falei para vocês anteriormente do elemento metal? Eu acho que eu esqueci de falar que a emoção principal do elemento metal é a tristeza, tá? Então eu vou repetir todos de novo aqui. A emoção da pessoa que é madeira é a raiva, a ira, a irritabilidade, a impaciência, tá? Então, assim, a emoção principal é a raiva, mas todas essas outras emoções são variações da mesma, tá bom? A pessoa que é elemento fogo, a principal emoção relacionada ao fogo é a euforia. Então, por isso que são pessoas que podem ser ansiosas, terem insônia, todas essas emoções aí, né? Aquela alegria exagerada, excessiva, muito falante, está relacionado ao elemento fogo. A emoção relacionada ao elemento terra é a preocupação, que também pode ser uma melancolia, tá? Então, lembra que eu falei? Se preocupa demais com tudo, com os outros principalmente. A emoção relacionada ao elemento metal é a tristeza. Então, é porque é aquela pessoa que realmente ela é mais calada, ela é mais fechada. Então, às vezes ela passa uma sensação de tristeza mesmo. E a emoção relacionada ao elemento água é o medo, né? Então, o medo que te contém, que te segura, que te mantém. Então, essas são emoções assim que de vez em quando a pessoa entra num padrão de desequilíbrio, essa emoção ela pode se exacerbar nessa pessoa. Então, se você se identificou com algum desses elementos,
Essa emoção, você tem que tomar um pouquinho de cuidado para ela não te dominar, porque às vezes isso pode acontecer. Essa emoção, ela pode ter uma tendência a estar aparecendo toda hora em você. Então, uma pessoa que me chama muita atenção são as pessoas madeira, porque são aquelas pessoas bravas, nervosas, irritadas, que volta e meia ficam tensas e passam essa tensão para o seu corpo. Então, lembra que eu falei para vocês, no final da live, eu ia dizer quais os órgãos, as partes do corpo que são mais afetados por você ser de determinado elemento de constituição. Então, vamos lá. Se você é madeira, você pode ter mais problemas em músculos, tendões, tem muito a ver com essa tensão da musculatura, tá? Então, você pode ter muita tensão, principalmente aqui na região de trapézio. Você também pode ter dor de cabeça, cefaleia tensional. Tensiona tudo aqui atrás e dá aquela dor que vem para a cabeça toda, tá? Então, as pessoas de elemento madeira, elas podem ter uma tendência a ter esses problemas, sim. A pessoa que é do elemento fogo, ela pode ter problemas de insônia, ela pode ter problemas de palpitação, elas podem ter sudorese excessiva. Então, elas podem ter aí, vamos pensar em órgão, algum problema mais na região cardíaca, tá? Do coração mesmo. Então, vamos pensar já numa coisa mais drástica, assim, ter um infarto, um AVC, uma coisa assim. Então, pensando mais nessa relação coração-mente, tá? Esses seriam os maiores problemas, talvez, relacionados à pessoa que é elemento fogo. A pessoa que é elemento terra, ela pode ter problemas gastrointestinais e metabólicos. Então, estômago, intestino, fígado e vesícula biliar. Então, pode ter constipação, diarreia. Ela pode ter dor de estômago, ela pode ter pedra na vesícula, então tudo que está mais relacionado a essa parte digestiva. Ela pode ter dificuldade para perder peso, tá? Então, essas são, vamos dizer assim, os problemas que estariam mais relacionados ao elemento terra. O elemento metal, lembra que eu falei que é aquela pessoa um pouco mais fria, mais introspectiva? Então, a gente vai relacionar mais a problemas pulmonares, tá? Como, por exemplo, asma, bronquite, tudo que está relacionado ao pulmão, tá? Também podem ter problemas de pele, porque a pele também está relacionada ao elemento metal, tá? Elas podem ter, por exemplo, psoríase. Eu conheci uma pessoa que ela era tipicamente metal e ela tinha psoríase. É uma pessoa que volta e meia a psoríase vinha. Se bem que a psoríase também aparece muito em pessoas que são elemento fogo, tá? Porque o fogo lembra, eufórico, agitado, ansioso, então às vezes a pessoa pode ter também um probleminha de pele. E o último, que é o elemento água, né? Quais seriam os problemas físicos da pessoa que é elemento água? Poderiam ser problemas ósseos, por exemplo, artrose, problemas da coluna vertebral, problemas também relacionados à parte renal, porque o elemento água ele tem relação com a parte urinária, né, com os líquidos do nosso corpo. Então, ela pode sim ter algum problema nos rins ou um problema da estrutura óssea, tá? E também ouvidos, tá? Os ouvidos também estão relacionados ao elemento água. Ela pode sim ter alguma perca auditiva. Mas hoje, né, o nosso principal objetivo aqui é que a gente se identifique dentro de um desses elementos e principalmente que a gente entenda qual é a emoção que está relacionada a esse elemento de constituição. Então, você que está comigo aqui, ou você que está me assistindo do futuro, né, com a live já gravada, eu gostaria que você escrevesse nos comentários para mim qual é o seu elemento de constituição. Depois de todo esse assunto aqui, a qual conclusão você chegou? Você é madeira? Você é fogo? Você é terra? Você é metal ou você é água? Escreva aqui para mim saber, tá? E outra coisa, lembrando que às vezes a gente pode ter dois, tá? Então a gente tem um que é o principal e um outro que a gente tem um galho, que volta e meia a gente vai e tem vamos dizer assim, uma tendência a se manifestar com aquele outro elemento de constituição. E lembrando também que a gente sempre pode focar no lado positivo de cada um dos elementos, porque todos também têm um lado positivo, e buscar o melhor
que a gente puder desse elemento, o melhor que a gente puder desse arquétipo, e sempre aplicar nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, nas nossas saúdes, nas nossas saúde. E também entender o seguinte, que se a gente tem uma tendência a um desequilíbrio dentro do nosso elemento, sempre buscar coisas que possam nos ajudar, né? Coisas que nos tragam para o centramento, né? O que é bom? É fazer exercício, é fazer meditação, é ir para terapia, né? Por exemplo, a pessoa que tem muita necessidade de falar, né, que precisa muito colocar para fora, como por exemplo as pessoas que são fogo, é muito legal fazer terapia, né? Ter grupos onde ela possa falar, onde ela possa se expressar. Né? A pessoa que é água, ela é mais contida, ela gosta mais do conforto, então ela pode de repente ser uma pessoa interessante para passar no concurso público, trabalhar num lugar mais que ela sente mais estabilidade e por aí vai, né? A pessoa que é madeira, ela volta e meia fica brava, então ela precisa saber técnicas de meditação, de respiração para ela se acalmar. A pessoa que é muito preocupada, né, que é terra, ela pode pensar, por exemplo, em focar mais nela, sabe? Trabalhar mais essa questão interior dela, para ela não ficar muito focando no outro, né? Porque quando a gente foca muito no outro, a gente cria bloqueios energéticos para as nossas vidas. Eu já falei sobre isso aqui em uma outra live. Né? Então, ficar atento a isso aí, né? Sempre ficar atento a isso, eu acho que ajuda bastante. E o metal, que eu acho que assim, é o elemento que eu tenho visto menos, assim, não conheço tantas pessoas assim, metal, usar o melhor da sua criatividade, da sua organização, do seu perfeccionismo para fazer coisas maravilhosas na vida. Eu acho que é a pessoa que se desenvolve bem em qualquer trabalho, mas ela é um bom líder, né? Então ela pode aí liderar positivamente uma grande equipe e influenciar um grande número de pessoas a fazerem coisas maravilhosas. Tá? Então a gente tem um lado muito bom de cada elemento de constituição que nós podemos usar o melhor disso para as nossas vidas. Ok, pessoal? Se você está assistindo essa live do futuro, ou seja, essa live gravada, não se esqueça de escrever aqui para mim nos comentários qual é o seu elemento de constituição e se você achou esse assunto interessante, clique no aviãozinho e mande essa live para pelo menos um amigo, tá? Eu adoro que vocês interagem aqui comigo. E toda terça-feira estou ao vivo com vocês às 6h10. E todas as lives ficam aqui gravadas e depois eu leio todos os comentários e sempre estou muito feliz em perceber que muitas pessoas estão acompanhando essas lives mesmo gravadas. Inclusive recebo mensagens no direct falando sobre as lives, isso é bem legal. Certo, pessoal? Então hoje é isso que eu queria trazer para vocês. A gente finaliza aqui com esse conhecimento aí enriquecedor para as nossas vidas e que nos ajuda muito no nosso desenvolvimento pessoal, tá bom? A nível de curiosidade, se alguém quiser saber, eu me considero elemento fogo yin, tá? E tendo uma tendência muito grande à madeira. Então, volta e meia eu vou para madeira, volto para o fogo, vou para madeira e volto para o fogo, tá bom? Um grande beijo, queridos. Vejo vocês na próxima terça. Tchau, tchau!